Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos para a nossa segunda live aqui de uma série de lives que nós estamos promovendo toda terça-feira, né? Toda terça-feira vocês estão convidados para participar. Uma série de lives que estamos promovendo aí com aprovados em concursos, né? Especificamente estamos trazendo aí pessoal aprovado na Cefaz Alagoas, pessoal que de certa forma a gente conseguiu colaborar com a aprovação, seja com o curso de discursiva, sejam nossos alunos da mentoria, seja alunos que nós ajudamos com os recursos, né? Enfim, uma série de lives aí, né? Eu vou aproveitar porque eu acho que realmente o conteúdo das lives está muito legal, está contribuindo muito com os concurseiros, né? Então, pedir para vocês, né? Tem um aviãozinho, né? Ali embaixo que vocês conseguem enviar ali a live, né? Para um outro colega concurseiro desligado que esteja perdendo aí a nossa live, esse nosso bate-papo, que está sendo muito legal, né? Semana passada a gente já trouxe o número 1, a gente bateu um papo muito legal com o Luiz Gustavo, né? Que tirou a maior nota nas discursivas aí da prova da Cefaz Alagoas. E foi um bate-papo muito legal, tive um feedback muito bom. A live tá salva. Quem não conseguiu assistir na última terça-feira, eu tenho deixado a live salva porque recebi muitos pedidos, né? A gente sabe que ou tá na hora de... Ainda não fechou a carga horária da semana, então não dá para ter folga, né, do dia. Não deu para sair no horário da live, tá se deslocando, então a gente tá deixando salva pro pessoal conseguir aproveitar porque o conteúdo tá muito legal. Então, manda ali o aviãozinho, convida aí o colega concurseiro para vir participar aqui com a gente da live. E hoje a gente tem mais uma número 1, né? Mais uma número 1. Hoje vai conversar com a gente a Isadora Nogueira. Ela simplesmente tirou a primeira colocação aí no concurso para auditora fiscal da Cefaz Alagoas, né? Concurso aí que quem acompanha a área fiscal sabe que teve esse fator dificultador aí, né? Que foi justamente cobrar uma prova discursiva também, né? E a gente sabe o quanto muitos concurseiros fogem das provas discursivas, né? Tem discursiva? Não, nesse eu não vou nem me inscrever porque tem discursiva. Então, a gente vai bater um papo aí com a Isadora. Como eu comentei, né? Eu tenho procurado trazer ali, lógico, a gente vai... Nosso perfil aqui tá aberto, todo concurseiro, todo concursado que quiser vir contribuir e deixar sua mensagem será muito bem-vindo. Mas a gente tem trazido aí concurseiros que a gente conseguiu participar, né, de algum modo da aprovação. E no caso da Isadora, eu li para vocês na última live, né, a mensagem que o Luiz Gustavo havia me mandado. Vou mandar a mensagem também que eu recebi da Isadora, né, no dia que saiu o resultado da Cefaz Alagoas. Boa noite, professora. Gostaria de agradecer a senhora pelo recurso que fez para o espelho da discursiva Cefaz Alagoas. Hoje saiu o resultado final e fiquei na primeira colocação de auditor fiscal. Achei que ia ficar de fora pelo espelho inicial da banca e no final fiquei com notas muito boas nas discursivas. Muito obrigada. Então, deixa eu ver se a Isadora já está por aqui, né, pra gente chamar ela aqui pra live. Aqui está ela. Pra Isadora contar pra nós aí, né, compartilhar um pouco da jornada aí até essa primeira posição aí no concurso. Boa noite, Isadora, muito bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, professora. Eu que agradeço a tua presença aqui com a gente. Então, estava comentando com o pessoal aqui, né, sobre a tua conquista aí nesse concurso, né, número 1, primeira colocada, né, então, pedi para te compartilhar um pouco com a gente da tua trajetória, né, vamos começar, a gente vai conversar sobre discursiva, porque discursiva é uma questão que sempre preocupa aí o concurseiro. Mas, antes de mais nada, né, pedir para te se apresentar, contar para a gente aí um pouquinho da trajetória da Isadora, né? Desde quando decidiu fazer concurso e até o porquê decidiu fazer concurso, né? Quando que deu esse estalo, o que que motivou até chegar aí nessa primeira posição.
Então, eu comecei a estudar mais ou menos no final de 2017. Então, eu estudei por volta de 2 anos e 3 meses, mais ou menos, né? E desde que quando eu comecei a estudar, já o meu primeiro objetivo, assim, meu principal objetivo era Cefaz Alagoas, né? Já se tinha os rumores desse concurso. Eu sou de Maceió, sou de Alagoas, então que é um sonho, né? A pessoa passar, ter uma carreira tão boa e poder ficar em casa. Então, foi isso assim que me atraiu inicialmente mesmo. Eu comecei a pesquisar sobre a carreira, né? Uma carreira valorizada, bem remunerada, é um trabalho, né, interessante. Então, realmente, eu me encantei e aí, desde o início, aí toda a minha preparação, meu principal foco sempre foi Cefaz Alagoas, né? Eu me mantive ali sem fazendo outras provas, mas sem focar, né, em outros certames, esperando, né, esse edital e aí para mim veio na hora certa. Ah, então, com foco mesmo, foi a única prova de físico que você prestou. Isso, foi o primeiro concurso que eu fui ali competitiva, né, e a minha primeira aprovação. Mas e já vai ficar em casa. Que excelente história, muito bom, muito bom. Bom, e essa motivação aí para concurso público, né? Tu comentou que foi 2 anos e 3 meses que tu começou a estudar. Tu já trabalhava, chegou a trabalhar aí na iniciativa privada? Eu trabalhei, né, na minha área, eu sou engenheiro civil. Com projeto, eu trabalhei logo quando eu me formei. Mas eu cheguei a parar de trabalhar para terminar o mestrado, né? Mestrado também na minha área de estruturas. E aí eu cheguei a pedir demissão para poder terminar o mestrado. Então, quando eu comecei a estudar, foi quando eu terminei o mestrado, eu já não trabalhava e me mantive sem trabalhar aí essa preparação Estudando. toda. Uhum. Perfeito, perfeito. Então vamos falar um pouquinho aí da prova especificamente de Alagoas, né? Foi uma prova que a objetiva, né, assustou um pouco ali a parte de auditoria, já veio um pouco diferente, e depois veio uma discursiva, né, um pouco trabalhosa, mas que eu acho que assustou nem tanto a prova, mas mais o espelho, né? O espelho dessa discursiva deu um susto. Então comenta um pouco com a gente ali como foi a prova para ti, tanto a objetiva como a discursiva, né? Se tu tinha uma técnica de resolução e até a importância que as discursivas tiveram aí na tua aprovação. Eu já vi até que teve uma pergunta se eu chutei, né? Então, eu fui para a prova sem uma certeza de assim quantas questões eu ia marcar ou se eu ia marcar tudo, né? Assim, talvez a minha maior diretriz era tentar marcar tudo, mas meio que fui ver dependendo da prova, né? E aí Sim. quando eu cheguei na prova eu vi assim que tentei um pouco por disciplina também, tinham algumas disciplinas que eu tinham 5 itens, vamos dizer, direito empresarial. Eu tinha certeza de 4 itens e um eu não fazia ideia. Então eu escolhi, quando chegou na prova, eu escolhi deixar algumas questões em branco. Acho que eu deixei menos de 10 questões, menos de 10%. Acho que são 160 itens no total, acho que eu deixei 14 itens em branco. Então, foi uma coisa que eu meio que resolvi, fui pela prova, né? E Sim. me desestruturou um pouco a prova de auditoria, realmente. A gente estudou bastante, né? Uma disciplina que tinha um peso imenso, mas veio bem diferente do esperado, acho que do que todo mundo esperava. Depois eu vi isso, mas é claro que na hora da prova você só pensa que, Parece que assim, é só você que não sabe, né? Só para você que tá difícil, meu Deus. o que, enfim, mas tentei ali segurar a onda e fui aos pouquinhos, não, vou questão por questão, essa daqui eu tive que deixar em branco, essa daqui não, mas faz sentido, errei algumas, mas no final das contas eu fui bem. E aí, assim, eu saí dessa prova objetiva bem desestabilizada, assim, bem triste, preocupada, assim, né, porque... Mas até foi bom a discursiva ser no dia seguinte, porque aí deu tempo de conversar com outros concurseiros também, e aí tenham achado a mesma coisa.
ver aquelas correções extraoficiais. Eu tinha dito que não ia fazer isso, que não ia corrigir, mas não consegui. No final das Sim, contas foi bom, porque o que eu tinha marcado estava bem legal, assim, com o que os professores estavam achando que seria o gabarito. Então, isso me ajudou, né, a ir para a dá uma prova com segurança. mais calma. Chegou na prova discursiva, até enquanto eu estava fazendo a prova, assim, também fiquei um pouco desestabilizada, porque acho que eu não esperava que eles fossem Cálculos. questão tão polêmica, né, vamos dizer assim, da antecipação, que tem em uma lei, vamos dizer, de uma maneira e de outra, então eu, na hora, fiquei um pouco nervosa. O estudo de caso 2 foi ali um pouquinho complicado até de entender, eu achei, assim. Então, Exato. realmente, me desesperou um pouco, mas aí eu buscava realmente, assim, não, ia tentando ver por partes, né? Aí, não, Sim. de caso um, letra A, tá, isso, dá para responder. E aí fui com calma, né? Tentei me segurar minha onda. Aí saí nervosa também, mas aí vai conversando, a pessoa vai conversando com os colegas, né? E aí outro baque foi quando saiu o espelho. Eu achava que por aquele espelho eu não ia fazer nem o mínimo. E aí fiquei, né? E agora? Aí foi, me indicaram, né, a senhora, e aí, graças a Deus, o recurso deu certo, né? Eles mudaram, e aí eu consegui essa nota boa, inclusive nas discursivas. Que bom, que ótimo. Essa prova realmente foi polêmica. E eu lembro que saiu a prova, alguns alunos pediram para eu olhar a prova, e eu olhei, né? Eu olhei, dei uma olhada na legislação. E ok, né? Eu vi que tinha alguns pontos que dava para ir por dois caminhos. Eu digo, deixa eu ver o que os colegas estão olhando. E não achei nenhum comentário de nenhum professor sobre a prova, né? Eu digo, não, vamos lá, os alunos estão pedindo, enfim. Aí, né, fiz a minha proposição. Aí, isso foi antes de sair o espelho, né? E depois veio o espelho totalmente diferente daquilo que eu tinha proposto como resolução, né? Mas, enfim, comentei com os alunos, não, acredito que a banca está equivocada e vai voltar atrás. E aí a gente fez os recursos, né? E voltando um pouquinho na tua preparação para essa prova discursiva especificamente, quando que tu iniciou a preparação para a discursiva? Né? No pós-edital, enfim, quando que tu começou a praticar, né? Eu já tinha essa expectativa, né, de ter questão discursiva nessa prova daqui. Claro que nada confirmado, né, mas já se falava que podia ter. E Uhum, eu cursinho presencial de legislação com um auditor daqui de Alagoas. E aí antes do edital, eu cheguei a fazer um curso com ele, né? E só que até assim, até o formato, vamos dizer, de que como que ia ser estudo de caso, que iam ser 30 linhas, até mudou um pouco, era do que esse primeiro curso. E aí no pós-edital eu fiz também esse outro curso presencial com esse auditor daqui, sim. né? Tive esse privilégio por ser daqui de poder fazer isso presencialmente, mas e fiz um curso de uma professora de português para ver principalmente a parte estrutural, né? Mas Uhum. assim, em questão de preparação, eu acho que começa mesmo quando você começa a estudar legislação, né? Que essa parte, compreender tudo é fundamental. Esse foco no conteúdo, acho que eu já vi a senhora falando e eu acho que é extremamente pertinente, porque a gente se preocupava tanto. Eu no começo me preocupava muito. Poxa, mas eu não sei escrever, sou engenheiro, não gosto de escrever, não gostava de fazer redação no vestibular, e agora? E aí não é nada disso, né? Assim, é aquele conteúdo que a gente. E a gente que está estudando para ser auditor sabe que é legislação, né? Aquilo ali que a gente precisa saber, que a gente precisa entender, não só saber a letra da lei, como a gente às vezes sabe para a prova objetiva, a gente precisa entender como aquilo ali funciona, né? Então é isso que vai Aplicação. ser se a gente ter esse estudo com esse olhar, né? Enquanto a gente está estudando a teoria, já faz parte da preparação para a discursiva.
Perfeito, exatamente. Isso fica muito claro, né? Algo que realmente eu sempre bato para os alunos: 80% é conteúdo, né? Nas provas discursivas, provas, peças técnicas, enfim, provas que abordam conteúdo, o mais importante é o conteúdo. Isso ficou muito claro porque a gente teve o recurso contra o espelho e depois a gente teve o recurso das correções, né? Os recursos individuais. Isso para mim ficou muito claro nos recursos individuais, porque eu acho que eu olhei, né, mais de 30, 40 provas discursivas diferentes e eu via justamente que a questão da estrutura não pesava tanto. Duas provas, né, ambas com a resposta mais ou menos parecida, uma com um texto muito bem estruturado e tudo mais, outra muito direto ao ponto, né, praticamente ali cada resposta num parágrafo direto, e a pontuação era mais ou menos a mesma, justamente, né, confirmando essa situação de que é conteúdo, né? Muito foco no conteúdo. Inclusive, no segundo estudo de caso da Cefaz Alagoas, se eu não me engano, eu escrevi, acho que foram 23 linhas. Pouco, né? Assim, no máximo de 30, né? A gente tenta Sim, ali dizer que escreveu o máximo. Eu escrevi, acho que foram 23 linhas e eu perdi somente os pontos no final das contas, né? Com os recursos de gramática, assim, dos erros, né? Que eu cometi. sim. Nenhum outro ponto durante o texto. Então, realmente, isso aí prova, né, que o meu conteúdo estava ali. Eu fui bem objetiva, mas estava ali. Tava o que precisava, exatamente. E é importante isso, né? A questão da objetividade, ela é bem importante, né? Até depois vou pedir que tu comente aí como tu te organizou na hora de responder a prova discursiva, fez rascunho, não fez rascunho, né? Essa questão que tu colocou da objetividade. Sempre lembrando que a correção, né? Pelo menos antes dos recursos, a correção inicial em comparação com um espelho, né? Um professor ali de língua portuguesa vai fazer a correção em comparação com um espelho. E aí vem justamente a necessidade dessa tua objetividade e dessa clareza no teu texto. Porque não é um professor de legislação que vai conseguir interpretar, ok, mas não está escrito assim como no espelho, mas ela quis dizer isso. Não, então, claro, objetivo, né? Então vem justamente daí a importância do texto ter essas características. E fala um pouquinho para nós na hora da prova. Você fez rascunho, não fazia rascunho, né? Como foi ali a resolução em si? Eu fiz rascunho, assim, enquanto eu estava treinando em casa, claro que eu não fazia, né? Eu achava perda de tempo, mas na hora da prova, até por ser separado, né? A gente teve um dia só para fazer os dois estudos de caso, então o tempo ali não era uma coisa tão crítica. Então eu fiz o rascunho mesmo, claro que ficou no final das contas todo rabiscado, puxando o rascunho até eu gostei de ter feito por isso, eu ia mudando, risquei, e aí na hora de colocar no papel eu realmente só fiz passar para o papel, já estava prontinho ali no rascunho. Eu me senti mais segura dessa maneira. Sim. Que ótimo, que ótimo. Eu até depende, tu conseguiu administrar bem, né? Sinal que tu estava bastante, mesmo diante da questão ali um pouco diferente, né? Bastante segura até, porque muitos alunos ficam com receio a questão do tempo, né? Administrar o tempo. Mas mesmo assim, é justamente o que eu sugiro que faça no mínimo um esqueleto, né? No mínimo um esqueleto, confira esse esqueleto com as perguntas, se ele está respondendo objetivamente as perguntas, porque senão daqui a pouco começa a estudar, escrever, melhor dizendo, direto na resposta e ver que deixou de falar alguma coisa, enfim. Então, pelo menos um esqueleto é fundamental, né? Fundamental. Às vezes, pela questão do tempo, nem todos conseguem administrar tanto para fazer um texto e passar limpo, mas pelo menos o esqueleto ele é bem importante. Né? Depois nós vamos responder aí, estou vendo algumas perguntas, o pessoal perguntando quantas horas líquidas, enfim, a preparação para as provas objetivas. Só para a gente terminar a linha de raciocínio aqui sobre as discursivas, né? E aí não só sobre as discursivas, perguntar também se tu fez recursos da objetiva e da discursiva, e a importância dos recursos, né? No teu caso foi bem importante, fez um recurso com relação ao espelho, chegou a fazer recurso com relação à tua correção individual e provas e a prova objetiva também? Eu fiz alguns recursos de algumas questões das provas objetivas. Acredito que nenhum tenha dado certo, mas eu cheguei a Sim, fazer. Acho que é isso. Tem questões até que, assim, eu não concordo, vamos dizer assim, né, com o gabarito, e aí faz parte, né? Acho que tem que fazer, se você está na dúvida, se você confia que o que você fez está certo,
é importante fazer, né? É o seu direito de mostrar os seus argumentos. O recurso do espelho, acho que a gente já falou, né? Foi Isso. assim fundamental. Acho que não pode desistir, se só desiste no último momento. Se eu tivesse olhado para aquilo ali e pensado, poxa, fui mal, Que perdi. pena. E a gente Sim. tem que é o último recurso. A gente tem direito a esse recurso. Se a gente acredita que o que a gente fez está certo, confia no que a gente aprendeu, é importantíssimo fazer o recurso. Tem alguns casos também que no recurso da correção, né? Que mudou muito, a minha nota não mudou tanto, mas eu escolhi fazer também. Mas eu acho que nessa prova o principal mesmo foi o recurso do espelho, né? Eu acho que Sim. a gente encarar o recurso como mais uma etapa, né? Vamos dizer assim, se existe ela, ela é uma etapa importante e aí a gente não pode desistir antes da hora. Exatamente, é como eu costumo dizer, o jogo só acaba quando termina, né? Como bem você colocou aí, se tem o recurso, ele tem que ser utilizado, né? Porque a banca não é absoluta, né? E justamente a banca CESP não tem aí uma tradição tão grande na área fiscal. Enquanto na área de controle ela domina e tem ali já provavelmente uma banca de examinadores muito conhecedores, muito, né, com profundidade nos assuntos, no ICMS ficou bem claro que não, né? Especificamente no ICMS. Mas felizmente a banca aí, né, voltou atrás e e assumiu aí que precisava rever. Então, vendo, eu anotei aqui algumas perguntas, né? Que ninguém quer deixar de perguntar coisas para a 01, né? Para a primeira colocada aí sobre a preparação. Bom, quantas horas tu estudava em média? Quantas horas líquidas, né? Fazia ali na preparação pré-edital, no pós-edital mudou alguma coisa? No pré-edital eu fazia ali 5 a 6 horas por dia, né? Segunda a sexta e um pouco sábado também pela manhã, umas 3 horas. Agora no pós-edital eu aumentei, né, a carga horária, fazia a maioria das semanas acima de 40 horas, algumas 45 horas semanais, né? E aí eu estudava todos os dias, de domingo a domingo. No final de semana, um pouco menos até, para descansar um pouco, mas eu estudei todos os dias. É, e acho que para mim foi importante manter o ritmo mais tranquilo no pré-edital para chegar no pós-edital e assim poder dar o meu gasto total, né? Perfeito, deu certo. Bom, e uma outra preocupação aqui que todo concurseiro tem, né? Então, como 2 anos aí, 3 meses, deu tempo de tu preparar material, enfim, revisar. Resumos, Isadora, como eram os teus resumos? Tu grifou, tu pegou resumos de terceiro, tu fez os teus resumos à mão, né? Isso mudou de uma matéria para outra. A maioria das disciplinas eu fiz em resumo à mão, mas tiveram disciplinas que eu não fiz, né? Por questão de tempo mesmo. E tiveram disciplinas que eu fiz, mas hoje em dia eu não faria. Né? Acho que tem algumas disciplinas que é muito letra de lei, o resumo não faz muito sentido. Por Sim, exemplo, civil, eu cheguei a fazer resumo, mas eu até nem usei tanto, usava mais a letra de lei, porque é o que cai principalmente, né? No nosso concurso é o principal. Mas, assim, as matérias principais, posso citar principalmente direito tributário e contabilidade. Eu gostava muito dos meus resumos, era totalmente apegada a eles e gostei muito de ter feito eles. Assim, eu gastei um pouco mais de tempo, né? Mas para mim valeu muito a pena. Funcionava muito bem comigo. perfeito, perfeito. É o que eu costumo colocar, né? Não tem uma receita pronta, né? Às vezes tu tem que testar e ver o que que funciona, para quais matérias é necessário ou não. Não é, Isadora passou em primeiro lugar, fez resumo para esse, não fez para esse, então eu vou fazer exatamente igual. Não, né? A gente tem um parâmetro objetivo ali que é justamente teu desempenho, como tu tá avançando na matéria. Acho que tem que usar esse parâmetro. Se tá funcionando, tá evoluindo bem, né? Sinal que é por aqui. Não tá, vamos mudar, vamos fazer diferente, né? Bom, e com relação ao estudo da legislação tributária, o pessoal questionou aqui também. Tu começou a estudar legislação tributária específica só no pós-edital ou já estava vendo antes? Acredito que antes, por teu foco aí
né, já era Alagoas. Priorizou alguma coisa, viu mais CMS, apostando mais em CMS, conseguiu ver tudo, lia bastante a legislação, estudava mais a aula dos professores. Como estudou aí a legislação? Sim, eu já tinha estudado a legislação já tinha estudado a legislação daqui de Alagoas, né, especificamente. Inclusive, eu comecei por ela antes até da Lei Candir, que eu comecei no cursinho presencial. Mas é claro que, assim, eu tinha uma noção, mas o estudo mesmo, o mais denso, foi no pós-edital mesmo. E é claro que aqui a gente não teve os regulamentos, né? Foi só as leis. Então, a lei do ITCD era bem pequena, a lei do IPVA nem tanto, né? Mas são impostos bem mais. Então, assim, não é, é claro que acaba que você foca mais no ICMS, né? A lei do ICMS era absurdamente maior, ainda tinham algumas leis complementares que também tratavam do ICMS, né? Também tem o processo administrativo, que era uma lei um pouco maior, mas sim, eu comecei antes. E aí, no pós-edital, muita leitura, né, da lei C, que eu imprimi ela toda e fazia marcações, às vezes observações, procurava marcar os artigos mais importantes. Minha lei está toda colorida, eu sou visual, gostava disso. Quando eu queria ler a lei, fiz muitas questões também, questões de literalidade, né, inéditas. E aí me ajudavam também, era como se eu tivesse, me ajudasse a ler a lei, porque às vezes você ficar só ali lendo Sim. é um pouco cansativo, é difícil, né, de concentrar às vezes. Então eu usava assim, eu respondia uma questão e aí falava de um inciso do artigo tal, e aí eu ia lá e aproveitava e lia o artigo inteiro. Isso aí foi o que me ajudou também a ler mais, né, a Uhum. legislação. E às vezes só ficar lendo para mim é um pouco maçante, né? Mas Sim. na legislação direto, eu não assisti videoaula, eu vi PDF, né? Mas era mais assim, com aquele foco de marcar uma coisa que eu não estava entendendo, alguma observação do professor e ler a lei e era isso, porque a gente sabe que o estudo da objetiva, que as questões objetivas da CESP, a gente esperava uma coisa mais teórica e Sim, mais literal, né? literal. E aí, assim, em questão da discursiva, eu já tinha, como eu já tinha visto, a parte de compreensão, a maioria, né, eu já tinha. Né? Eu cheguei a fazer alguns esquemas que me ajudavam a entender, e é isso. Eu acho que eu já tinha bastante noção em questão de compreensão quando eu comecei. Por isso que eu foquei mais na literalidade. Entendi, entendi. Perfeito. Então, né, levando em consideração toda essa tua experiência, né, e também não tanto experiência de provas, porque até que foi uma trajetória relativamente curta e bastante certeira, né, porque tu focou em Alagoas, foi lá e conquistou de fato. Mas justamente por isso, né, a gente percebe que teve um excelente planejamento, né? Tanto é que planejou, focou, foi lá e conseguiu o resultado. Queria que tu deixasse aí um pouco da tua visão para o pessoal que está nos ouvindo aí, nos vendo, né? Concurseiros, em sua grande maioria. Alguma coisa que tu acha que tu aprendeu, que tu fez e hoje tu faria de maneira diferente, até permitindo que o pessoal aí aprenda um pouquinho com os teus erros. Também ali, o que tu acha que foi mais acertado, né? Que acha que fez a diferença e conseguiu que tu planejasse, te dedicasse e fosse lá e conquistasse justamente o que tu tanto queria, que era ser auditora fiscal aí no teu estado. Né? Uma coisa que tu aprendeu, faria diferente e algo que tu acha que foi um diferencial. Eu acho que essa questão da persistência, né? Eu fiquei muito focado nesse meu objetivo. Não foi sempre fácil. Às vezes eu tinha aquela sensação de que estava perdendo oportunidades, né? Tive muito isso Sim, com a prova da Paz Bahia, que foi uma prova que eu já estava um pouco mais adiantada e é perto de casa, né? Querendo ou não. Então foi uma tentação, vamos dizer assim, muito grande e aí eu segurei e eu acho que, assim, você tem que ter um objetivo,
né? E aí, assim, não necessariamente só um concurso, mas pelo menos uma área. E eu acho que é muito legal você, entender que você tem que construir uma base antes, né? Eu achei muito legal isso. Tem muita gente que estuda um pouquinho e aí já pega um certame, e aí, às vezes, fica com um aprendizado um pouco quebrado, né? Porque vai ver uma matéria muito superficialmente e aí você tem que pesar muito isso, porque talvez valha a pena você abrir mão um pouco desse para chegar mais na frente e estar um pouco mais competitivo, né? Eu acho que isso só você é de cada um, é muito pessoal, né? Dos seus objetivos, mas eu acho que tem que ter um pouco de paciência, que se constrói com o tempo, né? Esse conhecimento, eu quando comecei a estudar, não tinha noção de nada, não tinha noção do que era esse mundo de concurso, da quantidade de disciplinas, da dificuldade, do nível dos alunos, não tinha noção de nada. Então, eu fui aprendendo aos poucos e eu tive paciência, né, de, de pegar esse aprendizado e de mudar muitas coisas. No início, eu praticamente não fazia questão, eu achava perda de tempo. E hoje em dia, eu totalmente oposto. Para mim, assim, o número um, é o que você vai fazer na prova. Você tem que fazer muita questão. Eu acho que você tem que aprender com os erros e ser persistente e ter um objetivo claro, né? Tem gente que fica de concurso em concurso, só estuda quando sai o edital, e aí você tem que avaliar se realmente essa é a sua melhor estratégia, né? Porque a gente sabe que tem muita gente muito preparada por aí Sim. e é o jeito de você garantir, vamos dizer, né? De você melhorar as chances da sua aprovação, é você estar ali com o conhecimento solidificado, né? Perfeito, perfeito. Importância aí do foco, né? Então, construir uma base, né? Às vezes o concurseiro quer sair fazendo prova, né? E realmente falta essa paciência, né? Saber que faz parte da trajetória, ver algumas oportunidades passarem e não ter chegado aí a sua hora ainda, né? E a questão de fazer mais questões. Perfeito. E então vou pedir, né? Lógico que tu faça aí também mais algumas colocações, se viu mais algumas perguntas aí que eu tenha deixado passar para responder ao pessoal. O pessoal está perguntando média de questões, né? Não sei se chegava a se controlar tanto isso. O pessoal gosta muito de números, de saber nos detalhes esses parâmetros, né? Se quiser responder mais algumas perguntas e uma mensagem, de certo modo, tu já deixou aí, né? Para o pessoal que segue procurando aí o seu cargo para chamar de seu. Eu acho que a gente tem que ter muita dedicação, né? Isso aí é fundamental, né? Quando a gente começa a criar uma rotina, vamos dizer, de estudos, né? Não é aquele, estudou um dia, 10 horas, e no outro dia não estudou, e você começa a criar uma rotina de estudo, você vê a sua evolução e você começa a se conhecer melhor, né? Tem que meter as caras e começar mesmo a estudar e começar a errar e começar a aprender, né? E acho que não tenho dúvida que se não desistir, né, a gente consegue, todo mundo tem essa capacidade, né, com dedicação, conseguir a aprovação. Acho que não tem que ter medo, né, e nem principalmente das outras pessoas, dos outros candidatos, da concorrência, de nada. É você e a banca, né? É você e a prova, e é você e o conteúdo que você está pegando todos os dias. E é com isso que você tem que se preocupar, né? Perfeito, perfeito, Isadora. Agradeço aí a tua participação aqui. Tenho certeza que o pessoal aproveitou muito as tuas dicas, né? Parabenizo mais uma vez pelo resultado em Alagoas, né? E conheci agora um pouco mais da tua história, essa questão. É tudo aquilo que a gente costuma falar, né? Mas nada como a gente vê personificado, né? A importância do foco, né? Tem que construir uma base, não adianta querer sair vendo todas as matérias, todos os conteúdos ao mesmo tempo, né? Já misturando questões
métodos que tu deve fazer quando está avançado, como tu está começando, a importância de resolver muitas questões, isso é muito comum, a gente vê alguns alunos no começo com aquela pressa, não, eu vou passar por toda a teoria, deixa eu acabar a teoria, depois eu faço questões, e não, né, como tu bem colocou, tudo que a gente faz, né, nessa longa jornada, longa e difícil jornada, é justamente se preparar para conseguir chegar lá, sentar e resolver questões. Então, como que a gente não vai treinar isso desde o primeiro dia se o nosso objetivo final é resolver questões? Então, excelente as tuas colocações aí, né? Tudo que a gente conseguiu conhecer um pouco de ti, dá para perceber que conseguiu fazer um planejamento muito organizada, muito focada. Tenho certeza que quem ganha aí é o Fisco de Alagoas, né? Então, muito sucesso na carreira, bem-vinda aí à carreira de auditora fiscal. E obrigada mais uma vez. Obrigada, professora, pelo convite. Fico feliz de passar alguma coisa, né, para os outros concurseiros e que tenham muito sucesso e confiem e se dediquem que a hora chega. Obrigada, Isa. Boa noite. Tchau, tchau. Então, pessoal, muito legal a história da Isa, né? Eu sempre, né, lógico, os alunos, às vezes eu já os conheço, mas eu sempre gosto de deixar para conhecer melhor o concurseiro aqui, concursado, no caso, junto com vocês, né? E muito legal a história da Isa, mais uma vez, assim como foi com o Luiz, né? Nada assim de extraordinário, no sentido de que não é algo que cada um de nós, cada um de vocês, se tiver o mesmo foco, né, o mesmo comprometimento, a mesma disciplina, não possa conquistar, né? Ou seja, não é um alien, é uma moça aí de carne e osso, né, que conquistou, focou, conquistou aí o seu objetivo. Então, agradeço a vocês que permaneceram com a gente aqui até o final dessa live, né? Peço que vocês, se gostaram, se curtiram da live, vão até lá, ao nosso último post, que é justamente falando da live. Comentem, né? Principalmente a pessoa que vem falar aqui com a gente fica feliz, é legal esse reconhecimento, né? E pra gente também até saber se é interessante ou não a gente manter essas lives. Daqui a pouco a gente mantém live toda terça-feira, sempre procurando trazer alguém aí que possa contribuir com um concurseiro, um professor, um ex-concurseiro, um concursado, certo, pessoal? Obrigada aí pela companhia de todos vocês e uma ótima noite. Tchau, tchau.